Olá pessoal, tudo bom? Então, estou aqui hoje para falar para vocês sobre o medo e a ansiedade, né? Como havíamos prometido na nossa live, vamos aprofundar sobre o assunto. Mas por que eu tenho escolhido esse tema, né? Porque é um tema muito recorrente, é um tema que está acometendo muitas pessoas em função dos acontecimentos, do que nós passamos em relação à pandemia, em relação até as situações de confinamento, muitas perdas. E agora nós estamos sofrendo as consequências, né, desse momento que nós passamos. Todos nós tivemos medo de ter Covid, tivemos medo de perder um ente querido, tivemos medo de ficar doente. Então, todos os que o homem mais pode ser acometido aconteceram durante a pandemia, e algumas pessoas se mantiveram ansiosas depois da pandemia, principalmente jovens e adolescentes, né? Houve muitas perdas pela própria doença, aumentou muito o índice de suicídio. Isso é muito preocupante. Então, pelo fato de eu já lidar com medo, de eu já ter feito estudo sobre o medo desde o começo da minha carreira odontológica, em 1989, quando eu ingressei na USP como professora, já falava sobre o medo do dentista e a ansiedade e o medo durante o atendimento odontológico, que é o meu perfil. Só que isso se expandiu agora para essa área da vida toda em função desses acontecimentos. Eu observei muito durante a pandemia um aumento crucial de pessoas que procuraram um dentista por causa do bruxismo, por causa de apertamento, porque quebrou dente devido ao bruxismo. Então eu trabalhei até mais, né, em relação a outros colegas, porque também relacionado ao fato de eu ser especialista em biossegurança. Então as pessoas ficaram preocupadas e falaram, não, vou na doutora Fátima porque ela é professora de biossegurança, então ela sabe tudo. E eu também fazia vídeos para orientar as pessoas como fazer a limpeza em casa, como fazer a limpeza do consultório. Então isso tudo movimentou bastante o consultório, e eu observei que as pessoas estavam muito tensas mesmo. Tivemos perdas, eu mesma tive perdas na família, perdas pelo Covid ou pelas consequências de não tratamento de doenças cardíacas, por exemplo, durante a pandemia, parentes acabaram indo a óbito, e isso tudo impactou de certa forma em todo mundo. Todas as famílias tiveram ou uma perda ou alguém próximo que conhecia que teve perda. Então, eu queria explicar para vocês como é que o medo pode mexer com a gente, como é que o medo muda o nosso metabolismo e por que o medo existe. Por que a ansiedade? Qual a diferença do medo e a ansiedade, né? O medo é o medo de algo conhecido. Você sabe exatamente que você tem medo. Você tem medo de dentista, você tem medo de perder um ente querido, ou você tem medo de ficar doente, ou você tem medo da morte, ou você tem medo de falar em público, ou tem medo de barata. É um medo, é uma coisa conhecida. Quando você está com medo, o organismo te prepara para atacar ou para fugir. Para atacar seria para você sair daquela situação. Para fugir também para sair daquela situação. E a ansiedade? A ansiedade é o medo do desconhecido. É uma necessidade de controle daquilo que você não consegue controlar. Então, será que eu vou conseguir controlar tal coisa? E aí você fica ansioso, tá? Então são sentimentos que fazem com que nós produzimos substâncias que, para aquele momento específico, são necessárias ou para você fugir ou para você atacar, para você sair da situação de estresse. São necessárias, tá? O que prejudica é o tempo de produção dessas substâncias por um período prolongado. Aí ocorre um erro, uma disfunção dos hormônios, do eixo hipotálamo hipofisário, tireoide e endócrino, né, todo.
e que você entra num processo de então, desregulação hormonal e consequências de todos os sentidos, tá? Quais são esses hormônios que nós produzimos? Quais são essas substâncias que produzimos quando estamos com medo? Nós produzimos substâncias que vão aumentar a nossa frequência cardíaca, aumentar a oxigenação dos músculos, né? Melhorar a sua respiração para você poder atacar ou fugir. Quais são essas substâncias? São as catecolaminas endógenas e o cortisol. As catecolaminas endógenas incluem a adrenalina, a noradrenalina e a dopamina. Tá? A dopamina te dá uma sensação de prazer e motivação. Então, às vezes, tem pessoas que são viciadas em estresse. Tem pessoas que são viciadas em de estar com sangue nos olhos, né? Então, assim, a dopamina, ela realmente dá uma sensação de prazer e motivação. Ela é uma das catecolaminas endógenas e ela também é produzida quando você está com uma situação de estresse ou de medo, tá? Então, a dopamina, a adrenalina e a noradrenalina, elas ajudam a quê? Aumentar a vascularização dos tecidos, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É o quanto o coração rende, tá? O quanto ele consegue bombear de sangue. Você vai precisar de muito sangue nos músculos, no cérebro para pensar rápido, nos músculos para correr. Então, o coração, ele é incentivado pela adrenalina e noradrenalina a melhorar a sua performance. Então, a noradrenalina aumenta a pressão arterial, né? A adrenalina aumenta também o débito cardíaco. A diferença é que, assim, entre a adrenalina e a noradrenalina deveria ficar por períodos curtos. Noradrenalina por períodos prolongados são prejudiciais, porque ela acaba comprometendo o funcionamento cardíaco. E o cortisol? E o cortisol, o que é? O cortisol é o hormônio que te deixa desperto, é o hormônio que está mais presente no nosso corpo nas primeiras horas do dia, que te dá o ânimo de levantar da cama, tá? O ânimo de você começar a sair para trabalhar. Se você não produz o cortisol, você levanta arrastado, você levanta desanimado, você levanta mal-humorado. Então, esse cortisol, ele muda ao longo do tempo a concentração sanguínea conforme a necessidade. Quando vai chegando de noite, o ideal é o cortisol já diminuir a sua concentração no sangue para você já ir baixando a guarda e ir chegando ao sono. Mas tem pessoas que têm esse ciclo circadiano alterado, pode ser pessoas notívagas, né? Ou então o cortisol chega no fim do dia, o cortisol tá lá em cima. Então as pessoas que rendem mais durante a noite e de manhã elas são péssimas para conversar ou para desempenhar qualquer papel. Então o cortisol, ele é importante? Ele é importante, é um hormônio que levanta, que te põe para cima. O difícil é que o cortisol em concentrações séricas, quer dizer, no sangue, por períodos prolongados, causa vários problemas, tá? Vários problemas que até a doutora Jane, no dia da live, vai poder explicar melhor para vocês a parte desse eixo hipotálamo hipofisário neuroendócrino. Então, o cortisol em quantidades elevadas, por exemplo, ele pode aumentar a glicemia. Pacientes diabéticos que sofrem estresse podem estar também com a glicemia com dificuldade de controlar, né? O cortisol aumentado provoca oxidação dos tecidos, né? Então, vários problemas do cortisol aumentado, mudando todo o nosso eixo hipotálamo hipofisário de hormônios, vão causar o prejuízo. Fora que o cortisol aumentado e as catecolaminas endógenas aumentadas por um período prolongado, vai chegar um momento em que esses órgãos que produzem, né, as catecolaminas endógenas, as suprarrenais, elas vão acabar entrando em colapso e param de produzir. Para de produzir serotonina, para de produzir noradrenalina, para de produzir dopamina. E o que acontece? A gente entra em depressão. Então, é isso que pode ter acontecido, estar acontecendo com as consequências, né, do estresse que passamos durante a pandemia por um período prolongado.
nós ficamos lá, todos alertas para combater o vírus, para não ter doença, para salvar o parente, para se salvar, para tudo, né? Na hora que foi melhorando tudo, que tá tudo se encaixando, a gente tá relaxando, aí cai todas as suas glândulas, né? Por exemplo, a suprarrenal pode produzir menos hormônios e no cérebro também, a serotonina, a recaptação de serotonina é dificultada, e aí você acaba entrando em depressão. Então vejam como é importante a gente saber que o nosso organismo precisa de equilíbrio, que o nosso organismo precisa de momentos de lazer, de momentos de descontração, momentos de relaxamento, momentos de terapia, momentos com os amigos, momentos de felicidade, pequenas felicidades, né, que a gente se propõe a ser, né, porque a felicidade é uma opção, eu acho. Mas a gente pode criar oportunidades para estarmos felizes. Então, por isso que eu achei importante vir aqui conversar com vocês, para que a gente possa mudar, então, algumas coisas no nosso estilo de vida, que possa trazer mais conforto, que possa trazer mais alegria, contato com os amigos, uma atividade física, uma terapia, uma meditação, né? Cada um vai procurar aquilo que vai te trazer um prazer e uma motivação constante, né? E parar para refletir sobre isso, para poder entrar em equilíbrio novamente, tá bom? Então, logo nós vamos falar sobre o tema completo na nossa live de sexta-feira, e vamos estar com a presença da doutora June Meli Megres, que é uma psiquiatra forense muito famosa, Carlos Fernandes também, que é o terapeuta holístico, hipnoterapeuta, mestre nessas áreas de física quântica, que também vai nos ajudar a encontrar, então, as soluções ou os caminhos para a gente tentar reverter a situação de estresse que passamos e que ficamos em contato com esse medo, que mesmo a gente dizendo que não, a gente teve medo sim durante a pandemia, e a gente pode estar com as consequências desse medo e essa ansiedade sem saber, tá bom? Então, espero vocês na sexta-feira. Beijos e até lá!